Boa noite, galera! Gazeta Esportiva na área. Vem com a gente que o programa tá demais. Tudo bem, Celso? Tudo bem, Michele? Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. E aí, Flávio? Tudo bem, boa noite. Semana de muita bola, muita Libertadores. É legal. Bom, a gente volta daqui a pouquinho para falar tudo sobre essa semana decisiva para o São Paulo. Tem novidade no Palmeiras, informação quente no Corinthians também. E o Santos de presidente novo e casa nova. Imperdível. Até já. Beleza, pessoal. Direto para a nossa enquete de hoje. Vamos lá. Atenção. Qual técnico tem mais chance de cair? Fernando Diniz ou Vanderlei Luxemburgo? Cai quando? Amanhã ou essa semana? Acho que não faz... Depois dos jogos dessa semana. Entre no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. Mas já vamos ouvir a opinião do Celso Cardoso. Espero que ninguém caia, porque não faz muito sentido. Agora, se você me perguntar qual está mais... Na corda bamba? Na corda bamba, pelo que você acompanha, é o Diniz, infelizmente. Você acha? Eu acho que é o Luxemburgo. Não, acho que não. É o Luxemburgo, por mais que... Eu fico me perguntando, o futebol não me agrada. Não, o futebol não me agrada, mas acho que ele tem condições de melhorar esse time. Não é a demissão que vai resolver. Talvez uma conversa, o que está faltando para o time ser um pouco mais ofensivo, para o time jogar melhor, do que você precisa. É assim que as pessoas trabalham. É assim que deveriam trabalhar. Então, você demitir alguém que tem 2 derrotas na temporada, está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, está em vias de se classificar para a Libertadores América, não faz o menor sentido. Assim é que eu penso. O futebol está aquém daquilo que a gente espera, mas pode melhorar. E para isso você tem um comandante. Se você contratou o Luxemburgo, eu parto do pressuposto porque confia. E vale o mesmo para o São Paulo. Eu estou errado, Flávio? Não, eu não consigo imaginar nenhum dos dois, mas acho que o Luxemburgo está mais pressionado. Acho que está mais pressionado, sem muita lógica, mas... Não, todo mundo quer mais bola do Palmeiras, óbvio, né? Mas eu vejo aí um barulho tremendo nas redes sociais. Acho que a torcida do São Paulo está mais quieta, mais conformada, sei lá. A torcida do Palmeiras está mais agitada nos últimos tempos. Bom, você pode usar o nosso QR Code, que aparece aqui embaixo, e entrar direto na nossa enquete no site para votar. Você pode também mandar um vídeo pelo nosso WhatsApp, 11 99 479 1633. E a gente vai... Olha, Flávio, olha que legal. Você já brincou de mesa de futebol de botão? Muito. Então, a gente vai dar de presente uma mesa de futebol de botão para o nosso telespectador que mandar o WhatsApp para a gente. A gente vai escolher alguém aí para ganhar esse presente lindo da Moleque de Rua. E aí, quem ganhar vai retirar lá na Rua Bom Pastor. Já está desafiado por mim para o jogo, que eu fui bom nisso aí. Tem um monte de gente que linda tá essa maluco. mesa. Eu tinha o time da Ponte Preta, muito bom. Verdade, eu tinha um time. Eu fazia na época com botão, com um negocinho de relógio e tal. Eu tinha o time da Ponte Preta bom pra caramba. Da Ponte Preta? Era. O senhor tá sacanagem. Você quer que eu acredite que o senhor tinha da sua infância um time de futebol de botão da Ponte Preta? Se o senhor olhar onde eu morava em Campinas. E o time era o time que estava subindo. Você sabe se bem que eu também já tive da Ponte Preta, já tive do Guarani, só que o meu é um pouco mais recente. Você tinha as figurinhas. Com isso. Tinha as figurinhas dos jogadores. Você vê, eu que morei em Campinas não posso ter. Você que não morou, tinha. Como é que é que eu morei perto também. Eu morei em Mogi Guaçu, ali, Mogi Mirim. Essas coisas retrôs, né? Essas coisas que remetem a gente a uma infância mais saudável, sem eletrônicos, vocês encontram tudo lá na Moleque de Rua, viu? Você sabe tudo que brinquedo. Poderia ser uma boa para jogar com meu filho? Eu acho que é tudo brinquedo e que... tira do celular. Sim. Manda um vídeo pro WhatsApp que você concorre também. Eu vou concorrer. Assista o Dilema das Redes e compra uma mesinha de botão. Eu tô na metade, tô quase deletando o meu Facebook. Olha, ontem o Fernando Diniz completou 1 ano comandando o São Paulo na beira do gramado. Nesse tempo, muitos altos, muitos baixos, mas o que não abaixa mesmo é a pressão de boa parte dos torcedores em cima do técnico São Paulino. 1 ano à frente do São Paulo. Entre altos e baixos, Fernando Diniz segue no comando da equipe. E olha, apesar da má fase, o treinador tem motivos para comemorar. Contra o River Plate, Diniz se tornará o primeiro técnico desde Muricy Ramalho a completar 1 ano no São Paulo. O comandante tricampeão brasileiro ficou 1 ano e 6 meses em sua 4ª passagem pelo clube, se despedindo em 2015. De lá para cá, outros treinadores foram contratados pelo tricolor, mas apenas Diniz recebeu o privilégio da continuidade. O Fernando Diniz tem toda a capacidade com esse grupo, de mobilizar esse grupo e envolver toda a instituição São Paulo nessa filosofia que todos nós acreditamos. Mas há quem diga que esse 1 ano só será completado graças à pandemia.
Por causa do novo coronavírus, o futebol brasileiro parou entre março e julho desse ano. Ou seja, na prática, o São Paulo vem sendo comandado por Fernando Diniz há pouco menos de 8 meses. O aproveitamento de Fernando Diniz não é dos piores, ficando atrás apenas de Diego Aguirre desde a saída de Muricy Ramalho. Temos um grupo que se encaixa com esse estilo de filosofias, temos ambições que se encaixam com esse tipo de filosofia, de propor o jogo. Só que desde a chegada de Diniz, o elenco do São Paulo passou por várias mudanças. Ao todo, 7 jogadores deixaram o clube de lá para cá. Em contrapartida, apenas Luciano foi contratado, além de garotos da base que voltaram de empréstimos e outros que foram promovidos. Com o São Paulo passando por grave crise financeira, Fernando Diniz vem tendo que solucionar os problemas com a molecada de Cotia. A eliminação para o Mirassol no Paulistão e a goleada para a LDU na Libertadores mancharam o trabalho do treinador, é verdade, mas ainda assim o time é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta, a partida contra o River Plate será decisiva para o futuro do tricolor na Libertadores. E nada melhor que uma vitória como presente desse aniversário de 1 ano da parceria entre Diniz e São Paulo. Eu fico, Flávio, não sei... Aliás, eu sei o que pensa você, porque eu sei da sua admiração pelo trabalho do Diniz, mas às vezes eu acho, já disse aqui uma vez, eu acho cruel com o trabalho do treinador. Como se o Diniz fosse o grande responsável por esse momento do São Paulo. E aí eu vejo um time que está tentando acertar, porque o que eu falei para o Luxemburgo vale para o Diniz. É a hora da diretoria chegar e assim, o que falta para você aprimorar esse time de São Paulo? O setor defensivo ainda não está agradando? O que você precisa para acertar esse setor defensivo? Sabe, para o time melhorar a marcação no meio. Agora, é um time que cria, é um time que está em 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Libertadores da América, convenhamos, eu acho que o fiel da balança foi o jogo combinacional, não poderia ter perdido aquele jogo. E eu me lembro muito bem, porque eu acompanhei aquele jogo, o São Paulo teve a oportunidade de fazer 5 gols, 6 gols no primeiro tempo. Teve 4 chances claríssimas, não fez, e aí perdeu para a Altitude, que não conseguia correr. Aliás, foi o único do grupo que jogou em Juliaca. Essa é a diferença do grupo. Foi o único que jogou em Juliaca. Então, aí manda o Diniz embora e você vai trazer quem? Essa é a questão. E aí a questão, e outra coisa, Ou o Diniz pelo menos, ele não é mais do mesmo, ele não faz parte desses treinadores que jogam para não perder o emprego. É isso que acontece, a maioria joga para não perder o emprego, é aquele futebol modorrento, pragmático, amarrado. Pelo menos ele solta o time cria, Flávio. E aí eu continuo achando que o time que cria mais, que finaliza mais, tem maiores chances de vencer. O Campeonato Brasileiro tem 32% de empates. É o maior número de empates desde que começou os pontos corridos. Né? Por quê? Porque é mais do mesmo, aquilo que você falou. O Diniz, ele é muito criticado porque ele faz algo diferente, ele sai fora da caixinha e isso incomoda as pessoas que por preguiça ou por costume próprio evitam fazer algo fora da caixinha. Faz só aquilo, quando alguém ousa e faz alguma coisa diferente, torce pode dar errado. Ou pode dar certo ou pode dar errado, porque dá uma certa preguiça, você vai ter que acompanhar aquilo. Quando é tão simples você analisar um 0-0 sem graça, não acontece nada. E aí, essa preguiça generalizada faz com que você cobre. O São Paulo, 3º lugar, está muito bom. Mas está muito bom. O torcedor de São Paulo consciente, se falasse para ele, 3º lugar no Campeonato Brasileiro, não precisa jogar. Pega. A Libertadores, o São Paulo está eliminado porque essa história de Juliaca. Foi jogar lá na Altitude e, incrivelmente, o São Paulo cria pra caramba e os jogadores não acertam o gol. 7,32 por 2,44. Os caras não acertam o gol, não acertam. Se o São Paulo chuta a bola fora. Ou chuta recuado a bola, que culpa tem o treinador, ele pode levar até lá. 53%, a gente viu aí, só o Diego Aguirre e o Muricy tiveram mais que isso nos últimos tempos, e um jogador só contratado, que foi o Luciano. E criando vários jogadores, várias alternativas de jogadores que estavam lá desaparecidos. Ou seja, é o que o São Paulo pode fazer. E mais, o São Paulo não vai ser eliminado da Libertadores. Ele vai se classificar para Sul-Americano e está mais no padrão dele. Lá dá para brigar por título. E outra coisa, lá, além de não ganhar reforço, ganhou só, perdeu o principal jogador do time, que é o Antony. Né? Teve que mudar todo o sistema no meio do negócio. Todo o sistema. E no meio da pandemia. Não é?
Bom, vamos com o Osmar Garrafa. Será que ele concorda com os nossos dois comentaristas aqui? O Garrafa está direto falando com a gente da nossa redação. Você acha que deu para o gasto? Deu para o Diniz, Garrafa? Qual a sua opinião? Boa noite, Celso. Boa noite, Flávio. Vocês sabem a minha opinião, respeito demais o Diniz como pessoa, como a ideia de futebol, mas até aqui o Diniz não conseguiu implantar em nenhum lugar por onde passou o seu sistema de jogo. Foi assim no Atlético, foi assim no Fluminense e no São Paulo ele tem o mesmo problema. E uma agravante, né? O São Paulo terá um presidente agora no final do ano e todo mundo sabe que as duas correntes dentro do Morumbi direcionam para o Rogério Ceni. Então, continuar com o Diniz nesse momento, porque a Libertadores, no meu entendimento, já foi, é perder tempo. O São Paulo precisa pensar no futuro. Então, o São Paulo vai se atrapalhando. O Diniz, com essa proposta de jogo, que é uma proposta, que é uma proposta interessante, mas ela não tem funcionado. E não dá para jogar nas costas da altitude apenas lá de Juliaca. O São Paulo não pode perder do binacional na altitude, na terra, no mar e nem no inferno, pô. Não dá. É um resultado vexatório. Como foi vexatório? Perder para o Mirassol. Como foi vexatório? Tomar um cacete da LDU lá por 4 gols e depois falar que venceu o segundo tempo. E o meu parâmetro de São Paulo, eu sei que esse não é um time tricampeão, eu sei que esse não é tri da Libertadores, mas o São Paulo tem que pensar grande. E quando o Flávio fala, a torcida do São Paulo, ela está mais calma, ela está cansada, essa é a verdade. Valeu, Garrafa. Quer replicar? Não, é só dizer que realmente não pode perder em Juliaca, era só os caras terem feito 2 das 10 oportunidades que o esquema do Diniz criou. Agora, se os caras não conseguem acertar no gol 7,32 por 2,44, acho que o material humano não é dos melhores, né? Não tem nada a ver com o treinador. Concordo plenamente com você, assina embaixo. Bom, e para nos ajudar nesse... Ainda a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o quê? Não, eu até vou tomar a palavra. Você falando, só uma coisinha, vocês falam do time do São Paulo, o material humano não é muito bom. O time do São Paulo é pior que o time do Santos? Olha, se você... Time, 11 jogadores, eu acho que tá igual, mas só que o Santos tem um cara que acerta o gol, que é o Marinho. E o São Paulo ninguém acerta. E o Soteldo que joga muito pelo lado também. Mas você vê, tem 2 jogadores de velocidade. Tá, e o São Paulo não tem 2 jogadores bons? Não é essa chutam questão. No gol. Eles não acertam o gol. time... E o São Paulo tá... Igual, são times iguais. Quanto o LDU que o Garrafa colocou, o Fernando Diniz terminou com 7 jovens. 7 garotos abaixo de 23 anos. O Palmeiras também não está com um monte de molecada lá? Então, mas olha, não tem 7 meninos. O time do Palmeiras é muito melhor que o do São Paulo. Paulo está na frente do Santos e na frente do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. É isso aí, está na frente. Mas então, e o Diniz apostando na garotada. O material humano mas o material humano é ruim. O que vale é o que está funcionando realmente tem um sistema diferente, mais ofensivo. A nota do time do Palmeiras é qual? Do time do elenco. O elenco? O elenco nota 6, nota 10, Pro futebol brasileiro, 8. Eu também dou 8. Pro futebol brasileiro, eu dou 8. E o do São Paulo? Nota 6. Também 6. Então, esses dois hoje estão demais. E falando em pressão em cima de treinador, o José Paes chega ao vivo, direto da Academia de Futebol, para falar do Luxemburgo. O negócio não tá fácil para ele não, né, Zé? Boa noite. Boa noite, Michele. Um beijo para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Não tá nada fácil para o Vanderlei Luxemburgo aqui no Palmeiras também não, viu? Eu estava escutando a discussão aí em relação ao Fernando Diniz. Aqui a situação também tá complicadíssima pro Pô Fechou. A gente preparou 2 telas aí para mostrar para vocês os números do Verdão contra equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, somando jogos no Brasileirão 2020 e também no Campeonato Paulista. Coloca aí pra gente, Vini, olha só. Foram 54 pontos disputados com essas equipes de Série A e só 23 conquistados pelo Palmeiras nesse ano de 2020, com aproveitamento de cerca aí de 43%. E destrinchando ainda mais esses números, Michele, foram 17 jogos do Palmeiras contra times da Série A do Brasileirão, tanto no Brasileirão quanto no Campeonato Paulista, nesse ano de 2020. 4 vitórias do Palmeiras, 2 derrotas, para quem não se lembra, lá contra o Bragantino e também contra o Corinthians, ambas no Campeonato Paulista, e 11 empates. 11 empates. Muita gente chamando até o Vanderlei Luxemburgo de Vandempate Luxemburgo, enfim. Você lembra bem quando teve aquele empatite lá no Corinthians, né, Michele? Esse ano, o negócio dos empates é aqui com o Palmeiras. E pelo que a gente tem escutado, um zum aqui na Academia de Futebol, muitos jogadores não estão satisfeitos com o rodízio que o Vanderlei Luxemburgo
Luxemburgo vem fazendo no time. Ele tem usado muito as 5 substituições durante as partidas e muita gente aqui no Palmeiras acredita que esse rodízio, essa troca excessiva de jogadores que o Luxa vem fazendo de uma partida para outra, tem contribuído para o baixo desempenho do entrosamento do time do Palmeiras no ano de 2020. Falta entrosamento, falta resultado para algumas pessoas, alguns jogadores aqui do Verdão, viu, Michele? Valeu, Zé. Gente, eu vou em louco. Eu vou em louco. Mantenha calma. Não, mas não dá. Eu fico imaginando o que passa na cabeça das pessoas. O Vanderlei Luxemburgo tem um dos melhores elencos do país. Concorda comigo até aqui? Sim, nós concordamos. Está atrás do Flamengo, mas está ali, sabe? Não, vocês falaram que o Palmeiras, com essas perdas que teve, não tinha um elenco mais tão bom como tinha no ano passado. O Mestre não, mas não é a mesma coisa que o ano passado. Mas é bom ainda para o padrão brasileiro. É bem melhor o Luxemburgo, que o Corinthians, né? É óbvio. O Luxemburgo olha para o banco de reservas, tem Gustavo Scarpa, ele tem Bruno Henrique, ele tem Lucas Lima, se ele quiser, ele tem Rafael Veiga, ele tem Gabriel Veron. Olha isso, um monte de coisa. E aí, obviamente, se um treinador tem todas essas opções no banco de reservas, num período pós-pandemia, ele tem mais que utilizar todos esses jogadores. Para dar ritmo de jogo também. Não só, para você melhorar o time nas partidas. E, curiosamente, na maioria das vezes que o Luxemburgo mexeu no time, ele melhorou o time. Então, e eu estou muito à vontade porque tenho criticado o futebol apresentado pelo Palmeiras. Então, às vezes, a essência da crítica eu não consigo entender, Flávio. É bem simples. O Luxemburgo é o maior técnico que eu vi no Brasil nos últimos anos. O nível de Rubens Minelli, o Luxemburgo, um nível diferenciado, de caras com ideias, táticas, o técnico diferenciado. Como você tem alguns caras que fogem do padrão. Não quero comparar com outro. Por exemplo, o Guardiola tomou de 5 no domingo. Os caras foram pra cima da boleirada. Vai contratar novo jogador. Aqui nós precisamos começar a culpar quem não faz. Eu também acho. O São Paulo chega lá em Juliaca, tem 6 chances. Não faz nenhum gol, não acerta o gol. Você olha pro time do São Paulo, o Pablo, a especialidade dele, cabeceia. A bola cai na cara dele, na cabeça, e cabeceia pra fora. Perdeu gol também contra ele. Tá cabeceando, né? Então, quer dizer, como é que é isso? O técnico, ele pode fazer até certo ponto. Todo mundo fala dos inhacas do Palmeiras. Um monte de jogador, teoricamente, de bom nível, mas que são inhacas. Tanto que ele pôs a molecada e a molecada funcionou. Tá na hora da gente virar um pouquinho o foco, né? Dividir. Bom, vamos voltar aí ao assunto Fernando Diniz, chamando um cara que ganhou muitos títulos no São Paulo. Souza, ex-jogador do Tricolor, meio-campista, bom de bola, tá ao vivo aqui com a gente no Gazeta Esportiva, jogador raiz. Souza, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Queria perguntar para você o que você está achando do trabalho do Diniz nesse 1 ano no comando do São Paulo. Boa noite. Boa noite. Prazer estar falando com vocês. Saudades aí de São Paulo. Então, eu hoje como torcedor, né, analisando números, né, e analisando algumas coisas, não está sendo legal, né? Quando estava ficando legal, veio a tal da pandemia e estragou tudo, né? Tá estranho o futebol brasileiro, né? Eu tenho falado com algumas pessoas que quando as pessoas que eram mais velhas que eu falavam que o futebol estava piorando, né? Eu achava, não, os caras mais velhos eles estão falando isso porque já pararam de jogar, né? Mas hoje eu começo a concordar, né? O futebol está feio de se ver, está difícil de se ver, né? A única coisa do Diniz que eu posso falar, o trabalho dele, é que tem coisas no time, eu vendo o time jogando, que eu não entendo, né? Vou te dar um exemplo, né? Nós tomamos um gol do LDU, onde o meia foi pegar a bola do goleiro dentro da área e passou para outro meia, que estava na cabeça da área. Então, essas coisas ainda não consegui entender, né? Eu tenho dito que o Barcelona estragou muito o futebol de muito clube, né? Estão querendo trazer o futebol da Europa para o Brasil, né? Mas esqueceram que durante muito tempo nós fomos o melhor futebol do mundo, né? Então, está se copiando muita coisa, mas no meu modo de ver, coisas erradas, né? É o meu modo de ver.
É isso mesmo. E essa foi aí que o São Paulo tomou o gol, não foi nesse lance? Um dos gols, uma jogada que eles treinam. Imagino que os meias estejam ali justamente para ter uma melhor saída, né, de jogo nessa bola. Mas nossa senhora. Agora, Souza Celso Cardoso, boa noite, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Aí eu te pergunto, mas você não acha também que a falta de coragem dos treinadores, esse medo constante de perder o emprego, de perder um jogo e ficar na corda bamba, isso também não enfeia demais o espetáculo? Enfeia, o futebol tá chato, cara, em todos os âmbitos dele, né? Tá muito chato de se ver hoje, né? Antigamente, para você chegar num atleta, você ia no clube. Hoje em dia, para você chegar num atleta, você tem que passar por um monte de coisa, né? Advogado, assessor de imprensa, delegado, e chegar na esposa e falar com ele. O futebol tá muito feio. Eu particularmente, não tenho visto, cara. Eu tenho escutado muita coisa pelo meu filho. Meu filho também é São Paulino. E aí ele, às vezes, chega xingando, e aí eu tenho que acalmar mais os ânimos dele, né? Mas tá chato, cara. Tá chato de ver, porque é muita gente se escondendo atrás das redes sociais hoje, essa é a verdade, falando muito nas redes sociais, pouca gente colocando a cara para bater, né? Eu acho que o Flávio falou uma coisa certa, que eu concordo, né? Que está na hora de se dividir responsabilidades, né? Todo mundo criticando, e eu não estou aqui defendendo o Leco ou o Fernando Diniz, mas chegou a hora de falar, o fulano não está indo bem, o ciclano não está indo bem, olha, eu contratei e não deu certo, olha, não está da maneira que eu queria jogar, né? Até onde eu sei, eu não tenho nada contra ele, é um menino, um bom jogador, né? Mas um jogador de São Paulo que vai pro jogo, esquece de botar uma camisa do clube, né? Vai entrar no jogo, não sabe nem que está com a camisa. E até eu aqui em Alagoas fico sabendo de coisas, eu não sei se é verdade, né? Que esse jogador, né? Marcou uma reunião, o empresário desse jogador marcou uma reunião com o Fernando Diniz para dizer que ele... Então, cara, as coisas estão se invertendo, né? Eu acho que a molecada hoje, né? Essa molecada que está surgindo, ela já está surgindo achando que é o que não é. Essa é a realidade, entendeu? Na minha época, eu levava cafezinho para os caras mais velhos, fazia as coisas. Hoje, se tu falar alguma coisa com um moleque desse, esse moleque tem advogado, Então, o futebol está ficando muito chato, cara, de assistir e de ver algumas coisas. Por isso que a gente está nessa draga que foi. Nós acabamos com camisa 9, acabamos com camisa 10, e agora o goleiro tem que saber jogar, né? Daqui a pouco vai igual ao futsal, a gente vai ter um goleiro linha no futebol. Tá ficando chato, cara. Tá ficando chato. O Barcelona acabou com muito treinador. Ô Souza, eu não consigo entender como é que os caras não acertam o gol. É um negócio impressionante. Você olha a finalização, vem aquelas estatísticas, 3 chutes a gol de um lado, 2 chutes a gol do outro. Como é que os caras conseguem não acertar o gol? Não é o mínimo que um atleta de futebol tem que saber fazer? Pelo menos acertar no gol? Tem coisas que é o básico, né? Mas assim, Flávio, se você prioriza muito toque de bola, né? Que é o que eu vejo no São Paulo hoje, né? Eu nunca vi na minha vida, eu vejo hoje jogos de São Paulo, eu fico espantado, com todo respeito ao Fortaleza, eu vi um jogo São Paulo e Fortaleza, onde São Paulo, os 11 jogadores atrás da linha da bola. Eu particularmente, fiquei 6 anos no clube, e os clubes que iam jogar contra o São Paulo no Morumbi, quem ditava o ritmo era a gente. Então, cara, se você prioriza muito a posse de bola, se você quer entrar fazendo gol tocando, cara, aí chega no jogo, o essencial que é acertar, botar a bola dentro daqueles 3 pauzinhos ali, a gente não consegue, né? Você pode ver os 2 gols do River, se o cara não coloca para dentro, porque a intenção do jogador do São Paulo hoje parece que nunca é fazer o gol, é passar para quem está melhor colocado, para quem acha que está melhor colocado, né? E aí eu vejo um peso muito grande. Não sou defensor do Daniel Alves, porque não sou pago para isso, gosto do futebol dele, mas fica o Daniel ali querendo fazer algum tipo de jogada, mas o Daniel esqueceu que antigamente ele tinha o Messi na frente dele, hoje no São Paulo não tem. Essa é a realidade. Então o futebol tá... Cara, eu particularmente, tem hora que eu tô vendo o jogo do São Paulo e eu paro, porque eu vejo, essa é a palavra, umas aberrações que eu não consigo entender, cara. São Paulo todo atrás da linha da bola e tomando gol, né? Se tu fica atrás da linha da bola e tu consegue defender, tudo bem, mas tu ficar ali... E não é uma crítica, é uma opinião de um cara que jogou no São Paulo
que durante muito tempo, eu posso dizer que vencedor, e hoje eu vejo o São Paulo se defendendo contra qualquer time, jogando por uma bola, eu tenho um contra-toque rápido, eu fico se não tiver posse de bola e não fazer gol, né, eu achei, às vezes a pressão está muito grande em cima do Diniz, ele não consegue dividir a responsabilidade. Aliás, Souza, sobre isso, Souza, a gente vai voltar a esse assunto de técnicos, né? E nós vamos para a nossa redação, técnicos pressionados, né? O Garrafa fez uma entrevista, tem uma pergunta para você, Souza, direto da nossa redação. Diga, Garrafa. Não, primeiro é muito legal encontrar o Souza e a gente estava aqui numa divergência de ideias, eu, o Flávio, o Celso, enfim, falando sobre esse momento do São Paulo, e eu penso mais muito parecido com o Souza. Eu cobri o São Paulo na época que o Souza jogava. E o São Paulo jogava no São Paulo que era vitorioso. O São Paulo não perdia para o Mirassol, para um time que foi montado às pressas na pandemia para disputar o Campeonato Paulista. O São Paulo, ele se impunha. O São Paulo não se contentava com o terceiro lugar. O São Paulo, quantas vezes viu o Rogério Ceni de muleta viajar com o time? Hoje a gente vê o Daniel Alves se recuperando e tocando timba na véspera de um jogo importante com a LDU. Eu vejo um outro São Paulo. Esse São Paulo mudou muito e isso reflete dentro de campo, Souza. Um abraço. Prazer falar com o amigo, hein? Abraço, Rafa. Abraço. Muito bom falar contigo, cara. Rafa, com certeza reflete, cara. Reflete sim, né? Parece que o São Paulo virou a Disneylândia, essa é a verdade, né? Todo mundo faz o que quer, brinca, faz o que quer, né? Às vezes a gente recebe, hoje com a rede social, o torcedor se aproximou muito da gente, né? E a gente recebe várias perguntas, né? Por que a gente não fala nada, né? Mas o que a gente tem que falar, cara, é que parece que falta um pouco de respeito, história, né? Acho que poderia um cara como o Rogério ou o próprio Raí, né? Ou o próprio Lugano dar uma chacoalhada, porque da forma que está não pode ficar, né? São Paulo não é a Disneylândia, é um grande clube que tem uma grande torcida, que a minha imagem de fora como torcedor hoje, parece que tá todo mundo contente com a situação. Se perder tá bom, se ganhar tá bom. E é a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa é a impressão como torcedor hoje que eu enxergo o São Paulo. O Souza, duas coisas muito rapidamente, que na verdade você ia falar do Fernando Diniz, está muito curioso para saber o que você ia falar sobre a pressão, sobre o Diniz. E outra coisa, para esclarecer para o telespectador, talvez você muito elegante, eu quis falar o nome do jogador que esqueceu a camisa, mas foi o Igor Gomes, que coincidentemente também errou a saída de bola e tal. E eu queria que você falasse como esses jovens valores são tão endeusados em tão pouco tempo e as consequências disso para o time. Cara, as consequências são essas, né? E para um jogo esquecer uma camisa é inadmissível. Gosto dele como jogador, não tô falando dele como jogador. Tô falando dele como um jovem que está vestindo uma camisa que eu acho que ele não tem noção ainda da camisa que ele está vestindo. Você vai para um jogo e esquecer a camisa, cara, é a mesma coisa de você ir para a guerra e ir com a vassoura. Você vai tomar tiro, né? Você vai tomar tiro e vassoura não atira, meu irmão. Né? Essa é a realidade. E sobre o Diniz, a pressão dele é tão grande, cara, porque assim, eu não acredito que um cara em sã consciência, sem estar pressão, vá para uma entrevista pós-jogo e diga uma fala daquela que ele disse, né? Que no segundo tempo ele ganhou de 2-1. Ali prova, cara, que é o cara totalmente... A pressão está muito grande e às vezes tu não tem o que falar, é tão repetitivo que tu acaba falando algumas coisas que soam como loucura pra gente, como eu digo hoje, como torcedor. Essa é a verdade. Para mim soou como loucura. Essa é a verdade, né? Um cara que botei uns meninos e no segundo tempo nós ganhamos de 2-1. Pô, né? Que saudade de ver o Souza jogar pelo São Paulo, minha gente. Você é jogador raiz, isso sim, jogador de futebol. Aliás, você caía como uma luva nesse time do São Paulo. Aliás, em qualquer time aqui de São Paulo, porque, olha, tá faltando jogador como você. Souza, a gente te espera aqui, a gente vai combinar aí de você. Tá onde agora? Tá? Em que lugar de São Paulo? Eu tô em Maceió. Maceió! Alagoas. Que saudade do sol, do céu, do sal de Maceió. Época boa que eu ia lá dançar forró no Lampião. Como eu gostava daquilo, Souza. Olha, meu querido, um beijo grande pra você. Vamos combinar de você vir aqui no Mesa Redonda pra essa resenha ser muito gostosa com o Flávio Prado, com o Celso, comigo, com toda a galera aqui, viu? Brigadão pela sua participação no Gazeta Esportiva.
Obrigado a vocês, tá? Um beijo para todos, né? Se cuidem, Deus abençoe a todos, tá? Um beijo, Souza. Beijo pra galera de Maceió. Ô, terra boa. Olha, agora a gente vai de novo para nossa redação. Voltando ao assunto de técnicos pressionados, o Garrafa fez uma entrevista muito legal com um cara que ama o Luxemburgo, né, Garrafa? Conta pra gente. Esse cara foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar, Garrafa. Quem foi? Michele, no próximo domingo, entrevista exclusiva, especialíssima, marcada pela nossa produção, todo mundo trabalhou forte, um cara que não fala quase com ninguém, Rivaldo, concedeu uma entrevista, sensacional, e só um pitaco, né, já que o assunto é pressão em cima de técnicos, eu perguntei ao Rivaldo sobre Vanderlei Luxemburgo, acompanhe só o papo meu com o Rivaldo sobre os vários técnicos que ele trabalhou, veja a pergunta que eu fiz a ele. O melhor técnico. Eu acho que eu até sei quem você vai falar, mas tudo bem. Deixa eu ver. É o Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo para mim. Uhum. Por quê? O cara que me ajudou muito, sabe? Eu fui contratado, eu era do Mojimirim, tinha sido emprestado 2 vezes pelo Corinthians e ele acreditou em mim e me trouxe para o Palmeiras, né, na época da Parmalat. É uma pessoa para mim que me ajudou muito e os treinos muito bom, coisas que ele fazia, que hoje eu até falei, muitas pessoas às vezes acham que eu falei bobeira, né? Mas ele fazia coisas que estão fazendo isso hoje, ele já fazia isso lá atrás. Como treinador, para mim é um dos melhores que já passou na minha carreira. O Luxemburgo e o próprio Palmeiras estão na situação boa ainda no campeonato, tem que dar tempo ainda para ver o seu trabalho, porque sempre é bom avaliar depois que termina o campeonato, né? Não em 5, 6, 7 rodadas, 10 rodadas, né? A avaliação tem que ser feita no final, né? No final, quando termina, você vê quem foi campeão ou não, como é que jogou, como é que não jogou. Tá aí, só um aperitivo, domingo no Mesa Redonda tem mais, ele fala do Neymar, seleção brasileira, tanta coisa, e é o nome de peso participando com a gente, e ele é apaixonado pelo Luxa, Michele. Valeu, Osmar Garrafa. Olha, o Jonas Campos, ele fala com a gente agora ao vivo do Parque São Jorge, informações do Corinthians que pega o Atlético Goianiense com Casares em campo. É isso? Isso pode acontecer mesmo, Jonas? Boa noite. Fala, Michele, muito boa noite a você, Celso, Flávio, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pode sim, Michele, Casares vai para o jogo, titular ou não é outra questão, mas o Casares está relacionado para o duelo desta quarta-feira contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. A bola rola às 9h30 da noite. Diego Coelho concedeu entrevista coletiva virtual e confirmou isso hoje. Casares, pela primeira vez relacionado, podendo, portanto, estrear, enfim, com a camisa do Corinthians. E o Coelho, nessa mesma entrevista, falou também de um papo bastante animador que teve com o jogador equatoriano, né? Um cara que chega para o Corinthians com status de grande jogador, cara muito talentoso dentro de campo, mas com polêmicas, né? Um histórico de polêmicas fora das 4 linhas. Vamos ouvir o técnico do Corinthians, Diego Coelho. O Casares vai para o jogo, ele vai ser relacionado, tá? Não tem problema em dizer isso. E aí a gente vai sentir a melhor hora e a melhor maneira para colocá-lo, se necessário, dentro do jogo. Mas nós tivemos uma conversa muito boa, por sinal. Eu não posso abrir aqui o que nós conversamos lá, mas realmente eu senti uma situação que ele quer demais, ele quer muito, e ele está entrando numa situação onde ele pegou uma semana de treino, onde ele viu que todos os jogadores querem muito. Então isso me deixa mais confiante, vamos dizer assim, para usá-lo, para cobrá-lo dentro de campo, né? Para conversar com ele fora dele, como a gente faz com todos os atletas, né? Para que ele renda o melhor futebol, e é isso que a gente espera dele. É isso, Casares motivado, e pela declaração do Coelho, a tendência, pelo menos na minha análise, é de que o Casares comece como opção no banco de reservas e possa aí, quem sabe, entrar no decorrer da partida. Vale lembrar que ele jogou na temporada toda de 2020 apenas 28 minutos, né? Vai retomando a parte física. Nessa semana o Diego Coelho chegou a trabalhar com o Luan também na segunda-feira na equipe titular. Pode ser uma novidade. Então, tendência, aposta minha, é que o Casares inicie a partida no banco de reservas, mas está relacionado, estará na arena
Quem sabe estreando com a camisa do Corinthians, Michele. Valeu, Jonas. Respondendo essa pergunta aí, Casares deve ser titular amanhã? Não sei se titular, porque ele não joga, não jogou ainda na temporada, jogou uma vez. Então, talvez não tenha nem preparo. Mas tem que chegar e jogar. Eu só não sei o que pensa o Flávio. Eu vejo o Casares atuando na função do Luan. Não sei, talvez os dois possam jogar juntos, mas num primeiro momento, ou é um ou é outro. E outra coisa, vamos baixar um pouco a bola, que dá a impressão que chegou, né, o Rivelino com 20 anos. Calma. O Casares é bom jogador pro nível do futebol brasileiro e pro nível do Corinthians. Não esqueçam que ele estava no Atlético Mineiro e o Sampaoli, que sabe muito de futebol, mandou ele passear. Então, calma. Ele é um cara que ele tem uma chegada melhor de jogo, ele tem um pouquinho mais de visão de futebol. Aí é saber o que ele vai fazer em campo comparado com aquilo que ele vai arrumar fora de campo. Mas em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, mas sempre lembrando que tem um olho. Só isso. É melhor que ser cego, né? Não, claro. Eu tô só lembrar esse detalhe, porque fica essa coisa de... parece que... Eu entendi o que o Flávio falou. É um olho. Ele não tipo está assim, não é o Messi, ele não está chegando Tevez. no time que tem Rincon, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho. Eu quero dizer o seguinte, ele é um olho em terra de cego. É isso. Só. Ele é um jogador que nota perto da nota do time. O time do Corinthians não é 6? Ele é um jogador nota 6? Eu acho que o Corinthians é até menos que 6 e ele tá 6 e pouquinho. Ele é isso. Nota 7, não é nada mais. Meio, né? Sabe? É porque senão fica uma expectativa que chegou o cara e calma, não é o cara nenhum. Ele tá bom. Agora é o seguinte, pausa no futebol. Chegou a hora de ficar informado sobre o que está rolando nas pistas de corrida com o Rodrigo França e o nosso Momento Velocidade. Momento Velocidade. Oferecimento Mitsubishi Motors. Drive your ambition. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo à Gazeta Esportiva mais uma vez. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. E olha, dessa vez não deu para o Lewis Hamilton na Fórmula 1. Estão armando para ele? O que está acontecendo? Foi mais ou menos isso mesmo, Michele. Realmente, dessa vez deu Valtteri Bottas, né? Mais ou menos como deram um jeito inusitado de parar o Lewis Hamilton, né? No futebol, seria mais ou menos como se durante o aquecimento o goleiro fizesse uma falta e o juiz desse um pênalti durante o jogo. Ou seja, então foi um negócio muito estranho mesmo. Mas, enfim, de qualquer maneira, o Hamilton vai tentar bater esse recorde, né? A punição está prevista no regulamento e ele vai tentar bater o recorde do Michael Schumacher só mesmo no próximo GP, que será justamente na Alemanha. Legal. E agora a gente vai deixar um pouquinho o asfalto de lado para falar de rally, Michele. O Brasil confirmou presença na maior prova off-road do mundo, que é o Rally Dakar. E quem conta pra gente como vai ser essa experiência é o piloto Guigui Spinelli, que é pentacampeão dos Sertões e vai acelerar em janeiro de 2021 na Arábia Saudita. Nossa. Em 2021, de Triton Sport Racing, ao lado mais uma vez de Youssef Haddad, a gente confirma a nossa participação no Rally Dakar. Dessa vez na Arábia Saudita. Com o trabalho de todo o nosso time, muita tecnologia envolvida, muito treinamento, a torcida de vocês e sorte, vamos em busca do nosso melhor resultado. Com o apoio fundamental dos nossos patrocinadores, com a parceria da Salt Racing, Spinelli Racing e WCT, vamos com tudo, focados em terminar esse rally e trazer um ótimo resultado para o Brasil. Legal, então a gente está aqui na torcida por essa dupla brasileira no Rally Dakar, né, que é o mais famoso do mundo, né? E o Guigui Spinelli, por sinal, é o diretor da Mitsubishi Cup, esse campeonato que a gente está vendo aí, que é o maior rally cross-country de velocidade da América Latina. A primeira etapa foi disputada desse ano, né? Foi disputada em Mogi Guaçu, pertinho lá do Autódromo Velocitar, e reuniu 30 carros. E a TV Gazeta vai exibir os melhores momentos dessa prova no próximo domingo, às 8 da noite, dentro do novo espaço do Momento Velocidade aqui na TV Gazeta, Michele. Olha que novidade boa. Então, pera um pouquinho. Vamos contar para o nosso telespectador. Agora teremos Momento Velocidade toda terça-feira aqui no Gazeta Esportiva. Toda terça-feira aqui. E também aos domingos, às 8 da noite. Domingos, 8 da noite, 10 minutos de programa mostrando as melhores categorias, começando com a Mitsubishi Cup. Que legal, Rodrigo. Olha, muitas felicidades, muito sucesso para você. Muito bom trazer velocidade e mais esporte aqui para a TV Gazeta. Eu que agradeço o espaço de sempre aí. Obrigado, boa noite a todos. Legal.
legal. O Mesa vai entrar acelerado, né? O Mesa já está com tudo. É muito legal, é muito bom, gente, muito bom. Valeu, Rô. Recadinho da galera pelo WhatsApp. Boa noite, Gazeta. Na minha opinião, quem tem mais chance de cair é o Fernando Diniz. Em não se classificando para Libertadores, dependendo de alguns resultados negativos no Brasileiro, pode cair. Vander do Jardim São Jorge, Butantã. Boa noite, Michele. Eu, como corintiano, não quero cair nenhum. Tá bom assim demais. Um abraço para todos aí. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio Prado. Eu acho que quem vai cair dessa vez é esse homem aí, ó. É o Diniz. Não tem como. Não dá mais. Eu sou santista, hein? Forte abraço. Gabriel Rodrigues de São Paulo, capital. Tamo junto. O Santista fala bem, parece locutor, né? Muito legal. Futuro. Olha, que hoje foi um dia daqueles, né? Para o Santos foi um dia muito agitado, com um presidente novo na área e lançamento oficial de um projeto de reforma da Vila Belmiro. E o Lucas Mussetti conta tudo pra gente. Boa noite para você, Michele, e para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. A noite da última segunda-feira foi para lá de quente e o Conselho Deliberativo aprovou o processo de impeachment do presidente José Carlos Pérez. Pérez vai responder ao processo fora da presidência. Enquanto isso, o vice-presidente Orlando Rolo, que brigou com Pérez lá em 2018 e estava afastado, assume o comando do Peixe. Pérez vai ter um tempo para defesa, depois o conselho reavalia. O processo, no geral, tem que durar 60 dias até a assembleia entre os associados. É o associado que, no final das contas, vai definir se Pérez vai ou não sofrer o impeachment. Vale lembrar que em dezembro tem eleição no Santos. Quer dizer que esse processo vai rolar até quase a votação. Orlando Rolo dormiu como presidente e começou as ações nessa terça. Conversou com Cuca e o elenco no CT Rei Pelé. Foi para Vila Belmiro, tranquilizou os funcionários. Ele está adotando uma postura apaziguadora para resolver essas questões financeiras. Já conversa com o Hamburgo da Alemanha para tentar desbloquear a dívida na FIFA para que o Santos possa trazer jogadores. E a resposta de Pérez no meio de tudo isso foi a divulgação do projeto de uma arena para a Vila Belmiro, capacidade de 25 mil pessoas em parceria com a W Torre, que fez a Arena do Palmeiras. O investimento seria de pouco mais de 200 milhões de reais e ficaria a cargo de investidores. O Santos não deu maiores detalhes de quais empresas estão interessadas, mas divulgou um vídeo bonito que mostra uma vila toda modernizada, muitas lojas, espaço para shows. Vamos ver se a política do Santos vai permitir que esse processo vá adiante. É isso, Michele, um abraço para vocês e bom final de programa a todos. Obrigada, Mussetti. Nossa, bonito esse projeto. Bonito mas a ponte também vai ter estão dizendo, vai ter uma arena, um Vasco. Eu quero ver trazer gente para isso, né? Porque o público médio, 2, 3 mil mas eu acho que até traz. Eu acho que até traz. O público do Palmeiras e do Corinthians melhoraram, né? Melhorou. O Corinthians já metia 30 mil no Pacaembu, né? Porque se você não melhora a qualidade da arena, muitas pessoas... Até pela curiosidade, as pessoas querem ver. Não, eu acho legal, é modernidade e tal. É bacana. Mas é coberta, trazer público, né? Precisa ter. E tomara, assim, que seja um evento de experiência, como a gente vê no exterior, né? Mas apesar de ter aí, né, esse projeto da arena, bonito e tal, o Santos tem uma prioridade agora, que é pagar a dívida. O Santos, por enquanto, só está podendo, ou melhor, não está podendo contratar jogador. Mas daqui a pouquinho ele vai perder pontos. Você gosta do Chaves, não gosta? Isso. Tem um quadro no Chaves que o seu Madruga não paga o aluguel, né? E aí ele chega lá, o seu Madruga tá com terno novo. Tá com terno novo, você tá me devendo 17 meses. Agora fala, não, eu também preciso me arrumar, me ajeitar. Eu lembrei do seu Madruga e do seu Barriga, que você tá devendo pra todo mundo. E arena, não sei o quê, e luz. Pô, né? Não é por nada, não. Tem alguma coisa que não tá batendo nessa história, né? Olha, o Garrafa fala com a gente, vamos de volta para a nossa redação, falar sobre esse jogo decisivo contra o River, né? São Paulo e River. Daniel Alves falou sobre a partida, Garrafa? Michele, ele acabou dando algumas entrevistas nas suas redes sociais e agora para a TV oficial do clube, não conversou com os jornalistas. E claro, muitas perguntas deveriam ser feitas ao Daniel,
mas ele fala, ele inclusive já jogou contra o Internacional no final de semana e vai para esse jogo que muitos acham decisivo. Eu acho que ele é decisivo no aspecto moral, em termos de classificação para mim, São Paulo já está eliminado da Libertadores. Vamos ouvir o que o Daniel Alves projeta para o jogo de amanhã contra o River Plate, equipe que está voltando às atividades agora, mas deu um calor no São Paulo aqui no Morumbi. Vamos ouvir o Daniel Alves. Apesar de termos uma equipe jovem, essa falta de experiência compensada pela disposição, pela vontade de querer ser, né? E isso aumenta as nossas chances, né? De poder competir bem, de poder conseguir o resultado que a gente vem para almejar isso, respeitando muito a equipe adversária, respeitando muito os jogadores que estão lá, as pessoas que estão lá do outro lado, porque volto a insistir, uma equipe histórica, uma equipe que tem muito tempo jogando junto e uma equipe que trata a bola com muito carinho, né? Então vai ser um jogão, porque são duas equipes também que gostam de jogar, duas equipes que propõem jogo, e isso faz com que o espetáculo ele fique bom, ele fique interessante, mas sabendo que na nossa mente só passa um resultado, e para isso que a gente veio aqui, sabendo que temos que fazer um jogo perfeito para poder conseguir. O São Paulo é o terceiro no grupo D da Copa Libertadores, LDU em primeiro, o River vem em segundo. Se o São Paulo vence o River, ele empata no número de pontos com a equipe argentina. Só que fica uma diferença, nesse momento, de 11 gols para ser tirado. Por isso é muito difícil qualquer combinação de resultados para que o São Paulo possa avançar. O Luciano tem o seu último jogo de suspensão a cumprir, ele não joga essa partida, ele está suspenso pela Conmebol, porque foi expulso lá na primeira fase da Libertadores ainda, naquele Grenal, foram 3 jogos de gancho, ele vai cumprir agora a sua terceira partida de suspensão, e aí a dúvida do Diniz é o que ele vai fazer lá na frente. Vitor Bueno deu uma queda agora, tem o Brenner, quando entra está dando conta do recado. Até o Trellis parece que é a esperança no tricolor em função do gol marcado contra a LDU. E também tem o garoto, o Paulinho Boia. Existe uma outra possibilidade de não colocar um atacante específico no lugar do Luciano e ficar somente com o Pablo, e entraria o Hernanes do meio-campo. O Diniz pode povoar o setor de meio-campo, mas isso só vai ser definido momentos antes da partida, tá certo, Michele? Valeu, Garrafa, brigadão. Que jogo. Amanhã vai passar na TV? Vai. Aonde vai passar? No SBT, no SBT. Né? SBT. E a Globo vai de Corinthians. Que a gente precisa agora para caçar onde que passa. Mas aí a questão é a seguinte, São Paulo pode vencer o River lá na Argentina? É futebol. Pode. Ainda mais o São Paulo que cria muito. Então, se de repente tiver numa noite inspirada, o atacante botar a bola para dentro, pode. Acerta o gol. Agora, é pouco provável? É. E não é tanto pelo São Paulo, é pelo River. Tem um outro time que joga. E é o melhor da América do Sul. Talvez, se não o melhor, o segundo melhor. Não, é o melhor. É o melhor. Até pela base mantida, pelo treinador, 6 anos e tudo mais. Todo mundo River apostava no Chelsea contra o Corinthians naquela final. E o São também. Paulo não tem o único cara que faz gol, né? O único cara que acerta o gol, que é o Luciano. Tem que contar com gol contra. Vamos torcer para a defesa do River estar inspirada. O River fez 2 como ela aqui, fez né? aqui 2 gols. Tomara que os caras façam gol contra, igual que se esperar dos atacantes do São Paulo. Eles não acertam o gol, pode pôr qualquer um. Põe um Cone, de repente, bate no Joga no adversário, vira no adversário. Porque os caras do River fizeram 2 gols aqui, vocês não acertam o gol. É uma incompetência absurda. E é o que o Flávio fala, o São Paulo hoje depende do Luciano, que está numa fase boa, mas ele era coadjuvante no Corinthians, coadjuvante no Grêmio, coadjuvante no Fluminense. São Paulo, o melhor atacante de São Paulo é o Luciano. Segundo, o Luciano. Terceiro, o Luciano. Quarto. Só tem ele, não dá. Calma, veremos amanhã. Olha, o Palmeiras também joga amanhã, mas em uma situação bem mais tranquila. O José Paes volta da academia de futebol. O empate coloca o Verdão nas oitavas, é isso, Zé? Exatamente isso, Mi. O Palmeiras precisa apenas de um empatezinho amanhã diante do Bolívar às 7h15 da noite lá no Allianz Parque para garantir vaga na próxima fase da Copa Libertadores da América. E o Everton, goleiro do Palmeiras, falou com a TV oficial do clube justamente sobre esse jogo de amanhã. Vamos conferir. Realmente um jogo muito importante, né? Em casa, poder voltar a Libertadores na nossa casa, no lugar onde a gente está acostumado a jogar, e poder realmente encaminhar a nossa classificação. Esse é o nosso objetivo e vamos fazer tudo que for possível para alcançar, né? Sabemos da dificuldade que é jogar Libertadores, mas diante, né, da nossa casa, no nosso estádio, tem tudo para conseguir mais uma vitória e encaminhar a nossa classificação para a próxima fase.
Tá aí a palavra do Everton, goleirão do Palmeiras. Michele, duas rapidinho pra gente arrematar aqui do Verdão. Em relação ao time titular de amanhã, informação que chega pra gente. Pode ter mudança. O Vanderlei Luxemburgo ensaiou o time hoje, que enfrenta amanhã o Bolívar da Bolívia lá no Allianz Parque, e pode ter mudança, hein, Michele? Vamos ficar de olho. E em relação ao Giuliano, jogador de 30 anos, meia que estava lá no Al Nassr da Arábia Saudita, teve o seu contrato rescindido. Muita gente especulando o nome dele aqui no Palmeiras. Informação que eu tenho, o Palmeiras ainda não entrou em contato com o staff do jogador, mas deve fazê-lo, deve entrar em contato com todo mundo que gerencia ali a carreira do Giuliano, e o que deve ser um entrave para a negociação, para a transferência, para a chegada do Giuliano aqui no Palmeiras. Cascalho, din-din, dinheiro, Michele. O Palmeiras não quer gastar muito para contratar o Giuliano. Volto com você. Muito bom, José Paz. O que vocês acham? Essa frase que estava ali já classifica o Palmeiras, né? O Palmeiras precisa de um empate para... Ninguém empata tão bem quanto o Palmeiras. Ele precisa de um empate. Se ele precisasse perder ou ganhar, eu já ficava na dúvida. Mas ele precisa empatar. Nossa, já está classificado. O que ele empata é um negócio espetacular. O Giuliano é bom jogador. Mas tá cheio de jogador igual ele aí, né? O time do Felipão também empatava bastante. É uma não, mas os números do Felipão são melhores. Não, mas empatava. Agora, o Giuliano eu acho bom jogador também. Nas atuais circunstâncias chega... Não, mas chega para ser titular. O que eu acho curioso é o Palmeiras tem Scarpa, tem Rafael Veiga, tem Lucas Lima, tem Zé Rafael. Não tem nenhum moleque lá, não, que pode... Gente, essa molecada aí ajeita melhor. Chega disso aí, você pega... E eu acho que o Lucas Lima, esses nomes que eu citei, tem condições de ser titular em qualquer time do Brasil. Juliano. É tudo o nível do Juliano. Pois é, só que não estão jogando. Então. E vai trazer mais um que pode não jogar? Bota os moleques. Até o Guerra, eu acho que merecia uma chance. Lembra do Guerra? Imagina a nhaca que o Guerra tá. Se ele não tem chance. Os caras estão jogando nesse sono terrível e o Guerra não consegue lugar nesse time. Olha só. Mas é verdade, gente. Imagine o Guerra. O Guerra deve estar treinando em cima de um caramujo. Sabe assim? Porque não é possível. É verdade. E uma tartaruga? Não tem. Imagina. Para, que sacanagem. Eu colocaria o Guerra. Olha, último contato com o Jonas Campos lá no Parque São Jorge. Timão com mudanças para esse jogo de amanhã. Jonas, o que vai acontecer? Pois é, Michele, amanhã o Corinthians com algumas novidades, né? O Fagner, por exemplo, já é um desfalque certo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deve ser substituído pelo reserva imediato Michel Macedo. O Bozelli pode aparecer no banco de reservas, recuperado aí de um probleminha no tornozelo direito, né? Fora das últimas partidas. Além, é claro, do Casares, que como a gente já contou no Gazeta Esportiva de hoje, relacionado pela primeira vez, deve iniciar no banco de reservas. Vocês estavam citando aí os inúmeros empates do Palmeiras. Corinthians não quer saber de empate amanhã não. Amanhã, na teoria, é jogo para vencer contra o Atlético Goianiense, até porque, né, gente? O Timão flertando aí com a zona do rebaixamento, atual 15º na tabela de classificação, com 12 pontos. Então amanhã é jogo para 3 pontos, ingredientes muito bacanas como, por exemplo, Casares, e jogo para vencer. Estaremos lá na Neoquímica Arena, Michele. Boa, Jonas Campos, excelente. Eu quero muito ver o Casares em campo. O empate para o Corinthians é mergulhar na zona da degola. O Corinthians tem 1 ponto só. De diferença. O Bragantino, é isso? E aí, aquele que a gente fala, time menor, né? Já está preparado para isso. Vai ficar na zona. Agora, time grande, quando entra, para sair é uma dureza, Flávio. Mas se você for olhar, bola por bola, o Atlético está jogando bem mais que o Corinthians. Não é um pouco mais, não, é bem mais. O Atlético, ele meteu 3-0 no Flamengo, ele tem encarado todo mundo de igual para igual. Tem jogado... Wagner Mancini, né, que faz um belíssimo trabalho. Bola por bola, se você for olhar, esquece camisa, tá? Camisa do Corinthians é camisa do Corinthians, a gente respeita, tá tudo certo. Mas bola por bola, o Atlético é favorito no jogo, ele está jogando bem mais do que o Corinthians. Eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. Sim. O Atlético Goianiense está 1 ponto à frente do Corinthians. Então. Mas ele estava na zona de rebaixamento. Aí, quando o Mancini assumiu, ele começou a ganhar jogos importantes. Então, ele tem feito um futebol muito mais convincente que o do Corinthians. Concordo plenamente. Bom, qual é o resultado da nossa enquete? Que técnico tem mais chances de cair? A maioria respondeu que é o Fernando Diniz, 72% dos votos. E aí, coloca quem? Coloca quem? Não tem quem colocar pode cair porque vai perder do River Plate na Argentina.
como se, né, o São Paulo... Não, eu acho que não é justo. Aí não é justo mandar ele embora. Perder do River Plate. Se vai depender do jogo do River Plate, é melhor já nem ir. Porque Nem a vai. chance de perder é enorme. E outra coisa, falar de novo, o São Paulo não está saindo da Libertadores. Ele está entrando no lugar que ele cabe, a Copa Sul-Americana. Ele vai entrar nessa parte que ele cabe nesse latifúndio. São Paulo hoje, para brigar por alguma coisa, é Sul-Americana. São Paulo não tem mais tamanho de Libertadores? Não. Esse Time São Paulo não. Uma coisa é Esse São Paulo, camisa, é tradição. E não tem há tempos. Pega faz 12 anos que São Paulo não ganha nada. Pega o retrospecto do São Paulo na Libertadores nos últimos 10 anos. Qual foi o último título do São Paulo? Meia Sul-Americana, é o que dá para ele. Acabou, pessoal. Tchau, Celso. Tchau, Flávio. Tchau. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.